Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sábado, dia 25 de janeiro. E a primeira coisa que eu tenho que dizer é que o trabalho que vocês vão ver no final não é ainda o trabalho final. Cada pessoa, né, trabalha de uma maneira, mas geralmente os artistas vão pintando por etapas ou por camadas, né? O que eu fiz até o final é apenas a primeira etapa da ideia. Tem muita coisa ainda na minha cabeça para sair para esse trabalho. E a questão é que cada um tem o seu estilo também. O meu estilo é algumas coisas eu preciso deixar meio que de molho, meio que em banho-maria. Eu preciso ir convivendo com aquela arte, convivendo com aquelas imagens, com aquelas cores e tal, até que a própria imagem ela vai me dizendo aquilo que ela vai, o que ela está me pedindo. Então é assim, vai ficar possivelmente mais de uma semana, o trabalho final vai ficar desse jeito, e aí aos poucos eu vou pincelando coisas novas, até que um dia, pode ser daqui a mais 1 ou 2 semanas, ou daqui a um mês, talvez até daqui a vários meses, eu possa dizer, sim, agora eu acabei esse trabalho que eu comecei há um tempão. Nem tudo precisa começar hoje e terminar hoje. Claro que se estamos falando em consertar um vazamento, convém que, né, se eu abrir os canos tudo para consertar isso, para trocar os canos, é bom eu começar hoje, terminar hoje, principalmente se eu pretendo voltar a utilizar tal torneira para lavar a louça, se a vida continua e eu necessito dessa torneira. Mas outra coisa é quando falamos de arte. Eu não preciso começar uma arte hoje e terminá-la hoje. A arte não é uma coisa imediatista. A arte não é uma coisa engessada. Eu não tenho que fazer uma coisa igual todo mundo está fazendo. Aquela coisa, o processo que está na minha cabeça não é igual o de todo mundo. É uma coisa muito minha, uma coisa muito íntima. Então, é assim, tá? Só já avisando que quando chegar no final, não é um trabalho finalizado, porém, ele vai ficar talvez vários dias ali e possa dar a entender, ela já acabou. Acabei nada, eu estou só começando. Agora, falar sobre o trabalho. Eu decidi pintar um Fernando Pessoa no meu banheiro. Por que um Fernando Pessoa? Por que no meu banheiro? Primeiro, que Fernando Pessoa é um dos maiores gênios que essa humanidade já pôde conhecer, teve o prazer de conhecer. Maravilhoso, maravilhoso. Tipo, pra mim, Fernando Pessoa e Clarice Lispector, não tem igual, assim, não tem o sentido da minha vida. Então eu precisava desse Fernando Pessoa. Só que inicialmente, o que eu fiz primeiro nesse banheiro? Eu comecei a pintar os azulejos, quadradinho por quadradinho, de cores diferentes. Tive várias ideias para esse banheiro. Inicialmente ia ser um banheiro verde-rosa, bem mangueirense. Depois as ideias, continuou o verde e o rosa, mas começaram a entrar outras cores, começou a surgir um outro tipo de ideia, aquilo que eu quero desse espaço, porque ao mesmo tempo que eu considero o banheiro um espaço intimista, é um espaço só seu, a não ser que alguém tenha muita intimidade com você, mas em geral as pessoas não vão no banheiro junto com a gente, pessoas que não são íntimas, não vão no banheiro junto com a gente. E é um lugar que você vai fazer suas necessidades sozinho, né? É um lugar, se você estiver debaixo do banho ali, você pode refletir sobre um montão de coisa, né? Eu acho o banheiro um lugar intimista, um lugar que você quer estar ali sozinho, né? Ao mesmo tempo, eu queria uma carga de alegria. Por quê? Por causa do meu momento atual, que eu estou saindo de um momento, na verdade, astrologicamente, estou saindo de uma fase meio sombria, que eu estava com os planetas aí
com uns aspectos meio sombrios. E agora eu vou entrar numa fase muito alegre na minha vida. Muita coisa boa vai acontecer. Veja bem, deixa eu te contar um negócio. O Fernando Pessoa, muito conhecido como o grande escritor que foi, ele também era astrólogo, ele também acreditava em astrologia. Então faz todo sentido colocar o Fernando Pessoa aí. E aí então eu queria também um pouco mais de alegria e tal, nesse banheiro. Eu falei, como é que eu posso misturar? Por que eu não posso, né? Por que eu não posso misturar essas coisas todas? Mas aí eu comecei a fazer uma pintura nesses azulejos e para começar meio como teste, porque a tinta que eu estou utilizando não é uma tinta própria para isso, né? Eu estou usando uma tinta acrílica. E aí eu fiz o teste primeiro pintando os quadradinhos rosa, depois eu vou mostrar um vídeo em que eu falo sobre isso. Eu acho que eu vou mostrar esse vídeo dentro desse vídeo, dentro desse vlog. É uma parte em que eu falo sobre isso, que eu pintei primeiro umas partes rosa, ficou um rosa até mais avermelhado. E eu queria primeiro testar, ver se vai funcionar. Porque assim, geralmente quando você pinta, as pessoas só te contam de como você fazer o tal coisa com os materiais mais caros possíveis, né? E aí foi uma coisa muito inventada da minha cabeça nos últimos anos em que comecei a fazer reforma na casa, de começar a usar tinta acrílica e depois eu finalizar utilizando uma demão ou duas de verniz marítimo. E aí eu já tinha feito isso em muitos trabalhos sobre a madeira. E de repente eu decidi também fazer isso sobre o azulejo. Primeiro, quando eu comecei a fazer várias pesquisas sobre, né, que tinta utilizar para pintar sobre azulejo, aí eu ia nas lojas, aí, sabe, a opção era assim, tinta epóxi, umas tintas aí de R$ 500 pra cima e tal. Pô, velho, não quero isso, bicho. Quero fazer umas pinturinhas e tal. E aí, você fala, será que não dá pra fazer com esmalte, não? Só que o esmalte, pra você pintar, eu acho bem, pra mim, não é... Não. Eu acho que tem também uma questão muito de preferência, né? Tem gente que só gosta de pintar óleo, tem gente que só gosta de pintar aquarela. Eu gosto da tinta acrílica, bicho. Eu gosto pra caramba da tinta acrílica. Até posso fazer outros trabalhos com outras tintas, mas a minha queridinha é a tinta acrílica. Eu falei, pô, será que não dá pra experimentar? Às vezes muita gente bate numa tecla, só dá pra fazer com não sei o quê, mas porque às vezes ela não experimentou o outro jeito, né? Ou não vê o outro jeito como uma outra forma de arte também. É claro que eu não posso esperar de uma tinta a óleo o mesmo resultado que uma aquarela. Mas, velho, são tipos de arte diferentes, são tipos de expressão diferentes. E aí, assim, já estava um desafio, né, que aí eu cismei, então, de fazer isso, começar esse trabalho, então, com a acrílica dentro do banheiro, dentro de azulejos velhos, mais de 40 anos, que tem esses azulejos aí, tanto que tem coisas que eu não pinto, que é para preservar a história disso. E né, pintar sobre azulejo, pintar com tinta acrílica, finalizar com o verniz marítimo, né, mas o que é bem diferente de você pintar uma tela ali, um quadro e tal, né? Pintar sobre azulejo foi uma novidade para mim, mas uma coisa que eu estava muito querendo fazer. Eu estava muito querendo ter um Fernando Pessoa para conversar comigo na hora do banho. E aí, assim, agora eu já tenho, claro, ainda não está finalizado, mas, de certo modo, eu já tenho um Fernando Pessoa para conversar comigo durante o banho. Mas eu já te dou um spoiler, não vai ser só um Fernando Pessoa. Por quê? Porque Fernando Pessoa era geminiano. Apesar de todas as características dele serem escorpioninas, que o Fernando Pessoa era um cara mais introspectivo e tal, né? Mas ele era ascendente em escorpião. Mas ele era geminiano, aquela coisa de ter
não vou dizer que dupla personalidade, mas o que eu posso dizer é que o que eu mais amo no Fernando Pessoa, uma das coisas que eu acho mais incríveis nele, são os heterônimos. O que são os heterônimos? São uma dupla ou múltiplas personalidades? Não. São múltiplas identidades. Quando ele escrevia com outros nomes, não é que ele estava entrando numa outra... Não é sobre ter outra personalidade. Os heterônimos são outras identidades. Tanto que astrólogo como era Fernando Pessoa, cada uma dessas identidades até tinha o seu mapa astral próprio. E aí eu achei muito interessante levar isso para o banheiro, né? Porque aí tem a introspecção do Fernando Pessoa, mas vai ter também a alegria das cores que eu vou colocar nesse banheiro. Como se fossem identidades diferentes, né? E aí, então, há coisas ainda a se pintar, mas esse trabalho que eu estou mostrando, então, é só o começo de tudo. Mostrar uma coisa pra vocês, mas aí eu vou ter que mostrar com bagunça, né? Enquanto eu tô aqui, ó, pintando esse Fernando Pessoa, algum tempo atrás, eu pintei essa parede, né? Com algumas pinturinhas em alguns azulejos, aí eu pinto, depois eu envernizo, né? E tá tudo bagunçado, tem que tirar as coisas de um lado pra colocar em outro, né, para poder ter espaço para pintar. Então, o que eu ia dizer é que ontem à noite eu comecei a pintar aqui, né, esses amarelos. E aí, depois eu pintei esse azul, ficou tipo um jeans, né, na verdade não é um azul, isso daí é um cinza lunar, mas de acordo com a superfície, às vezes a tinta fica com cores diferentes, entende que isso é arte. Olha aqui onde foi parar a minha costela de Adão daqui do banheiro, porque aí eu tenho que deixar isso secar, né? Depois eu passar o verniz. Mas aí, nesta parte aqui, vai ficar o quê? Vai ficar esse arandano, que é o que eu tô utilizando ali. Vou tirar essas coisas dentro aqui, né? Que é o que eu tô utilizando aqui nesse momento, como o pincel já está sujo desse arandano, vou até pegar uma outra vasilhinha. E eu vou, então, tenho que tirar essa prateleira daqui, porque tem aqui alguns azulejos para pintar nele. E aí eu agora vou pintar aqui, depois eu continuo meu Pessoa, porque tem processos em que a tinta tem que secar para eu continuar aquilo que eu tô querendo fazer, sabe? Então agora eu tenho que deixar algumas coisas ali secar para depois ir jogando outras camadas de tinta. E bora continuar. Pintei aqui em cima. Agora pintar aqui. Tirar o álcool daqui. Cara, tem umas manchas aqui que não sai de jeito nenhum. Daqui a pouco eu lavo tudo. Primeiro eu tenho que... É que eu não posso lavar nada agora pra não respingar água. Porque tá tudo só... Essa tinta que eu tô usando nem é adequada não, gente. Essa tinta aqui é PVA. Mas aí o que eu faço? Eu pinto com a PVA. Ai, peraí que o negócio tá fervendo ali. Tive que largar o negócio e sair correndo. Olha o que eu fiz, olha. O negócio me assustou, o negócio ferveu e aí caiu a fervura em cima do fogão, aí apagou o fogo. Eu não devia estar ligando essa água. Eu tô com medo de espirrar água em tinta que ainda tá fresca aqui, sabe? Essa aí, como eu tava dizendo, aí o negócio espirrou, desligou o negócio. Eu tô aqui fazendo as coisas, mas seguindo com a vida, né? Só que eu esqueci que eu tava cozinhando também, sabe? É muito ruim ser artista e ter que ser dona de casa também. Eu queria ser só artista.
Bom, gente, apesar de a pintura central estar pronta, a pintura não está completa, não. Ainda tenho coisas para fazer. Mas aí, coisas assim, em volta aqui do Fernando, sabe? Os elementos que eu vou colocar aqui. Só que agora eu tô concentrando em acabar os quadradinhos que eu tô pintando. Porque, para me facilitar. Porque depois também que eu acabar todos os quadradinhos, talvez eu possa refletir melhor sobre os elementos que eu vou colocar aqui em volta dele, que possam combinar com esse entorno que eu tô fazendo aqui. Então, por enquanto, primeiro eu tenho que acabar esses quadradinhos. Pode ser que eu já passe o verniz amanhã e tal, antes disso estar acabado, mas não tem problema não. E depois dá para eu pintar também sobre essa coisa já envernizada, porque é um material diferente, né? Tô pintando sobre um azulejo e tal. Por quê que... Porque eu vou precisar de tomar banho amanhã, né? Hoje já tomei os meus banhos, até gostaria de tomar mais um, só que eu não posso tomar banho enquanto eu não envernizo isso, porque senão vai se embora, né, a pintura. E aí, como pode ser que o processo criativo às vezes é isso, tem coisas que você vai construindo durante um bom tempo. Então, as coisas que eu vou desenhar ali em volta do Fernando Pessoa, eu tô pensando em umas coisas e tal, mas pode ser que depois eu tenha mais ideias e tal. E eu não posso ficar deixando o desenho aí sem verniz enquanto eu ainda estou pensando. Então pode ser pode ser não, certamente eu vou fazer isso, eu vou envernizar e aí depois que eu envernizar, alguns dias depois eu vou voltar sempre a continuar esse trabalho até eu dá-lo por finalizado. Mais um pedaço agora, que eu vou cobrir de cores. Quando ela chora, não sei se é dos olhos pra fora, não sei do que rir. A casa está bonita, a dona está demais. Domingo 26 de janeiro. Agora eu vou pra essa parede aqui. Do vazio da minha casa, o frio fundo do céu foi descendo e ficou. Comida na moda antiga não tem boa vida de encher a barriga e depois correr. O vai não é de bobeira, vai pegar você. Por onde for, quero ser seu pai. E bora lá, por enquanto está assim. Agora falta fazer essa parede aqui, que é a parede do chuveiro. Deixa eu contar que eu sou uma pessoa ponderada. Parece que eu sou uma pessoa impulsiva, que tá fazendo tudo assim, a louca, de maneira irresponsável, mas não. Eu já há mais de mês, se não me engano, talvez 2 meses, não sei. Sei que eu tenho algum tempo, não é coisa de ontem, não. Não é tanto tempo assim, mas é algum tempinho. Eu pintei primeiro essa parede aqui. Essa eu pintei, depois eu passei o verniz, né? Eu mostrei tudo no vlog. Nos vlogs eu mostro tudo, né? Aí eu vi que funciona, eu vi que é legal, que funciona bem. Aí só depois disso que aí, né? Por esses dias, ontem, né? Sei lá, que eu comecei então a fazer as outras pinturas. Aí outro detalhe. Geralmente eu escolheria as cores assim,
Aquelas que combinam, eu ia colocar uma pertinha da outra. Por exemplo, esse aqui que é um rosa mais pro avermelhado. Talvez, em vez de eu colocar esse azul aqui, eu colocaria esse. Faria mais sentido, ficaria mais harmônico, né? Só que a minha ideia era fazer uma coisa bem chocante, assim, de misturar cores, assim, bem nada a ver mesmo. Pra quê? Pra dar esse ar de colorido. Então, assim, igual aqui, por exemplo, né? Fiz esse verde, ali já tá um rosa. Aquele verde ali, eu poderia ter colocado perto dele, né? Mas eu quis uma coisa bem exótica mesmo. A ideia, a intenção era fazer uma coisa bem exótica. Por quê? A inspiração central é o Fernando Pessoa. Ele é exótico? Não, ele não é exótico. Eu nem consigo imaginar Fernando Pessoa dando uma gargalhada. Ele tem esse ar triste, assim, introspectivo, aquela coisa do isolamento, né? O cara intelectual. Mas ele é o rei dos heterônimos, o que nos prova podemos ser várias coisas ao mesmo tempo. Não é ter dupla personalidade, tripla personalidade, não. Realmente é várias pessoas diferentes no mesmo corpo. E aí por isso que eu quis colocar essas cores tão separadas umas das outras, porque senão podia parecer assim, este verde aqui é uma evolução do verde lá. Não, eu quis realmente separar, fazer com que parecessem coisas completamente isoladas umas das outras. Tá vendo a bagunça que fica? Aí eu vou aproveitar que eu tô com essa tinta, que eu já acabei de fazer então essa parede por enquanto, né? Mas eu vou lá pra cozinha fazer um negócio lá. Essa porta da Clarice me sugere que seria bom ter alguns pontos de cor nela, né? Aqui em volta, melhor que esse branco. Sabe o que acontece? Esse treco, quando eu passo depois o verniz, fica esse verniz amarelado. Ainda mais que eu só gosto de usar o verniz marítimo. E aí nas cores escuras parece menos. Eu tô pensando se eu pinto tudo nessa cor ou se eu faço tipo umas listras, sabe? Eu vou ver aqui, vou olhar e ver que coisa que eu gostaria mais. Pensa, pensa, pensa. Não me aguento não. Pintei de 2 cores. Agora eu tenho que fazer um almoço, gente, com fome. Aí eu vou ter que dar uma parada pra comer, fazer comida. Ou eu pinto primeiro a parte vermelha lá do banheiro. Acho melhor pintar primeiro, né? Confesso que eu tive medo. Afinal, esse vermelho escarlate aqui, ele é você é fogo, eu sou paixão. Ele é bem intenso. Mas escorpião é intenso, né? Então não faz sentido eu ter medo. Daí, então, cá estamos nós de vermelho escarlate. E aí talvez você fale, esse buraco aí, faltando azulejo. É pra ficar assim, é estilo. É arte. Brincadeira. É que tem um vazamento aqui. Pode parecer que não, mas ó, tá vendo? Eu coloco saiu até uma borboletinha daqui. Tá ouvindo? Eu planejando capinar quintal de tarde, pensando, não consegui agora de manhã, né? Porque eu tive que acabar isso daqui. Também eu tava muito cansada, eu dormi 2h30 da manhã. Acordei por volta das 7.
que as crianças não deixam, né? Nem que se eu quisesse, as crianças não deixam eu dormir o suficiente de sono, né, que eu precisaria. Aí eu falei assim, nossa, muita dor nas pernas, muita dor no pé. Como é que eu vou aguentar capinar quintal agora de manhã? E no calor dos infernos que tá também, né? Aí eu falei assim, já sei, tenho que acabar esse negócio dessas pinturas no banheiro. Ó, tá escurecendo lá fora, tô vendo que não vai rolar hoje de capinar quintal. Aí eu pensando assim, tenho que acabar isso aqui, porque depois que secar essa parede, eu tenho ainda que invernizar. E só depois que secar esse verniz, que eu posso tomar meu banho. E aí eu quero tomar banho, né? Porque se eu tomar banho antes, por isso que é ruim a pessoa ter um chuveiro só, sabe? Em casa, um banheiro só em casa, no caso, né? Porque em coisas assim, ó, não posso tomar banho porque senão eu vou molhar essa parede e aí vai perder a pintura, né? Então eu quis fazer isso primeiro pra eu poder tomar banho. Aí depois, né? Mas, pelos vistos, vai chover forte, né, Fernando Pessoa? Se eu falar que é 1h da tarde, que eu acabei agora, então, deixar secar, depois invernizar. Enquanto seca, vou então almoçar. Agora sim, vai ser um pouquinho mais rápido. Não foi intencional, viu? Não foi. Mas acabou que deste lado aqui, eu fiquei com o meu Brasil e do lado de cá, que ainda não invernizei não. Fiquei com o meu Portugal. Bom, aí por enquanto eu vou mostrar aqui com bagunça mesmo. Depois eu mostro arrumado. Só pra mostrar que já passei verniz em tudo. Gente, tem um cheiro bom aqui. Deu um cheiro bom, assim, um cheiro de coisa nova. É esse o cheiro de coisa nova. Então, gente, o desenho ainda não tá pronto, né? Mas eu já pude tomar banho hoje, porque já secou o verniz. Mas eu já tô pensando nos desenhos que eu vou fazer em volta aqui do Fernando Pessoa. Mas o importante é, isso fosse aos poucos, né? O importante é que eu já pude tomar banho hoje, conversar com o Fernando Pessoa durante o banho. Ai, vai ser uma experiência maravilhosa, trocar umas ideias com o Fernando Pessoa durante o banho. Hoje eu tava falando assim, sabe, seu Fernando Pessoa? O negócio é o seguinte, se eu não me proteger, quem o fará? A semana está muito corrida mesmo. Mas aí nos próximos vlogs eu vou mostrando a arrumação do banheiro. Depois com o tempo também a continuidade, né, desse trabalho. E é isso, é coisa de dia após dia, tá bom? Então a gente se encontra no próximo vlog. Beijinho, tchau, tchau.